Como pagar menos impostos, legislação tributária e documentos fiscais. E aí, tudo bem? Aqui é o Everton Patrício. Eu estou aqui para ajudar a sua empresa a pagar menos impostos. Eu percebi que para que eu possa atingir esse objetivo, eu preciso tanto dar uma mãozinha no lado da empresa, quanto também preciso dar uma mãozinha no lado do escritório de contabilidade, porque essas duas figuras, esses dois pontos, esses dois polos precisam estar em sincronia. Se eles não estiverem em sincronia, nada feito e as empresas continuam pagando impostos a mais sem necessidade. Então, se é por isso que nós estamos aqui, vamos lá, mãos à obra. Então, para iniciar aqui, eu quero te dizer o seguinte: eu vou abordar os seguintes papéis: contador, colaborador do escritório de contabilidade, empresário e colaborador da empresa. É claro que existem outros papéis. É claro que a realidade pode mudar bastante de empresa para empresa, de escritório para escritório de contabilidade, mas nós iremos tomar esses 4 papéis básicos e fundamentais aqui apenas como referência, porque aí, dependendo de como funciona na sua empresa ou no seu escritório, você faz aí os ajustes necessários. Então, o que acontece? Nós vamos primeiro abordar a questão da legislação tributária e, por conseguinte, depois de a gente abordar, a gente vai falar também dos documentos fiscais. E dentro de cada um desses tópicos, nós vamos fazer a comparação entre empresa e escritório de contabilidade. Isso porque é importante, fica mais fácil para mim, para você, para todos os envolvidos, se a gente entender o que é mais obrigação da empresa, o que é mais obrigação do escritório de contabilidade. Eu acredito que isso até facilita o trabalho no dia a dia, facilita o que cada um tem que cobrar, o que não pode cobrar, ok? Então vamos lá. Os papéis que nós iremos abordar aqui serão o contador, colaborador, isso aqui eu já li, colaborador do escritório de contabilidade, empresário e colaborador da empresa. Então vamos lá. O que acontece? Começando pelos conhecimentos insuficientes sobre legislação tributária. E dentro desse tópico aqui, vamos falar a respeito do escritório de contabilidade. Vamos focar na figura do escritório de contabilidade. O que os participantes no lado do escritório de contabilidade, tanto o contador quanto o colaborador, eles precisam conhecer? Então, olha só, é importante a gente entender inicialmente que o nível de visão do escritório de contabilidade são segmentos com os quais ele trabalha. Eu estou dizendo logo isso logo de cara, para você não dizer assim: ah, Everton, se eu tenho que, se você for empresário ou empresária, você pode muito bem dizer assim: ah, se eu tiver que entender tanta contabilidade quanto o meu contador, então eu vou deixar de ser empresário e passar a ser contador. Se eu contrato um contador, é para que ele faça a parte de contabilidade. Mas eu tenho conversado, eu tenho provado, eu tenho abordado, argumentado e provado novamente que esse negócio de tudo que for de contabilidade deixar só para o escritório de contabilidade, isso é uma coisa do passado. Isso é uma visão do passado. Do mesmo jeito que você pegar uma nota fiscal de compra e rasgar para não pagar os respectivos, os devidos impostos no ato da compra, você rasgar esse documento fiscal, isso é uma coisa do passado. Hoje em dia, você rasgar, você tá dando um tiro no próprio pé, porque o documento fiscal de antigamente o fisco não percebia, porque era em papel. Como era que o fisco ia saber se você rasgou ou não um papel? Hoje os documentos fiscais, eles são digitais. Novamente eu já falei isso, mas eu volto a falar apenas como lembrança. No momento em que o seu fornecedor emite uma nota fiscal para você, no momento em que ele gera, que a nota é autorizada, antes mesmo de ele imprimir, o documento fiscal já está no banco de dados do fisco. Não adianta você rasgar. Você está construindo provas contra si mesmo. Né? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide. O nível de visão do escritório de contabilidade quanto à legislação tributária é o nível dos segmentos com os quais ele trabalha. Então, a contadora, ele precisa entender da legislação tributária
a nível de todos os segmentos, ao passo que, no caso da empresa, a empresa ela só precisa ter o nível de visão da própria empresa. Ora, se eu sou um supermercado, eu não preciso saber das particularidades da tributação de uma farmácia, de um pet shop. Eu preciso saber das particularidades da tributação da minha empresa. Algumas vezes pode ser interessante que eu saiba das particularidades de tributação de um fornecedor meu, de outro fornecedor. Mas eu enxergo da seguinte forma: se eu dominar, se eu conhecer as particularidades de tributação da minha empresa, naturalmente eu vou comparar com as notas fiscais que chegam dos meus fornecedores. Então, independente de, por exemplo, uma nota que chega na minha empresa de um fornecedor meu, independente de ela chegar com substituição tributária ou sem substituição tributária, se eu sei que aquela mercadoria para a minha empresa ela tem substituição tributária, então não estou nem aí se o fornecedor para ele tem que ser de um jeito ou de outro. Eu sei que para mim tem que ser assim, então se não vier eu já sei que está errado, já alerto meu contador, já ligo de volta para o meu fornecedor, digo, olha, essa nota aqui ela não veio como deveria. Né? Se for o caso, claro. Porque tem casos que na nota fiscal já deve vir a cobrança da substituição tributária. Porém, existem outros casos que na nota fiscal não vem. Quem faz o documento para pagamento ou é o escritório de contabilidade ou, em outros casos, é o próprio fisco. Mas é importante que eu conheça para a minha empresa qual é a realidade. Porque se eu, como empresário, eu sei das particularidades das tributações dos produtos da minha empresa, quando eu recebo uma nota fiscal, se vier com uma tributação errada, eu já não dou entrada, eu não dou prosseguimento. Ao passo que, se eu não conhecer a tributação dos produtos com os quais eu trabalho, chegou nota fiscal errada, eu não vou nem conseguir entender, saber se aquilo está errado. Eu vou botar para frente do mesmo jeito que veio, eu vou cadastrar do mesmo jeito que veio, e aí é onde começam os problemas, né? Então é importante entender que o nível do escritório de contabilidade, ele tem que conhecer a legislação tributária de todos os segmentos com os quais ele trabalha, e a empresa precisa conhecer apenas de si própria, de si mesma. Aí aqui, por exemplo, o escritório de contabilidade, ele precisa entender de convênios ou protocolos que existem entre o seu estado e os outros estados com os quais você pratica transações comerciais. Você compra, você vende, manda de bonificação. O escritório de contabilidade precisa entender quais são as rotinas de cálculo que estão dentro desses convênios ou protocolos, que pode mudar de produto para produto. Pode, por exemplo, dentro de um convênio, pode estar produto A, B e C. Dentro de outro convênio, produtos D, E e F. E outros produtos com os quais você trabalha pode não estar dentro de nenhum convênio, de nenhum protocolo. Então, é importante o escritório de contabilidade entender isso. A convênio tal diz isso, e em cima de tais produtos, aquele outro convênio diz aquilo, e em cima daqueles outros produtos. A empresa, no entanto, ela não precisa nem saber qual o número do convênio, se existe convênio ou não. O que a empresa precisa é saber, via de regra, em operações internas, quais as tributações, quais as características, os produtos com os quais trabalha, quais os tipos de características dos impostos incidentes sobre cada um. Eu preciso entender, dentro do rol de produtos com os quais eu trabalho, se existem produtos com redução da base de cálculo, se existem produtos isentos, se existem produtos monofásicos, quais são as particularidades para ICMS, para PIS e para COFINS. É importante que você saiba isso para você não pagar impostos a mais sem necessidade. Não saber disso, você que é empresário, bater o pé no chão e dizer, eu não quero saber disso. É a mesma coisa de dizer, eu quero pagar impostos a mais sem necessidade e ainda correr riscos fiscais também sem necessidade. Eu não me importo em estar aqui
e de amanhã para depois pagar uma multa de 50, 60, 70 mil reais, eu não me importo. É a mesma coisa, a mesma coisa. Então, se você preza por não pagar impostos a mais sem necessidade, não correr riscos fiscais também sem necessidade, você precisa conhecer. Você tem que conhecer, e o que você precisa conhecer não é só o preço de compra dos produtos, não. Você precisa conhecer as características do produto. Veja, um bom vendedor, quando ele quer vender o produto, quando ele quer ser um bom vendedor, ele precisa conhecer as características daquele produto. Isso eu aprendi num curso de vendas. Eu lembro até o nome do professor, era Raimundo Nonato. Na época ele me disse o seguinte, eu acho que foi em 2012 que eu fiz esse curso de vendas. Ele me disse o seguinte: olha, eu fui vendedor de uma loja de tecidos. E eu fui o melhor vendedor daquela loja de tecidos. Por quê? Porque eu aprendi todas as características e todas as particularidades de todos os produtos que a empresa vendia. De forma que quando chegava um cliente e dizia: olha, eu estou precisando de alguma coisa assim, assim tal, eu já sabia qual era o produto. Eu já ia lá para aquele produto e eu já entregava, o cliente ficava satisfeito. E eu, com o tempo, passei a ser o melhor vendedor daquela empresa. Então, veja, um vendedor mediano, ele vai conhecer apenas os produtos, às vezes não apenas os preços do produto. E às vezes nem o preço ele sabe, o cliente chega lá e o cliente é quem diz o que quer. Não, eu estava querendo uma geladeira. Ah, você quer uma geladeira? Nós temos esse modelo, esse e aquele. Qual é o preço? Não, deixa eu ver aqui. Aí já olha o preço no software, mas não entende de absolutamente nada. Então veja, se conhecer as características dos produtos com os quais se trabalha faz de um vendedor excelente, ao ponto de ele se tornar o melhor vendedor da loja, eu posso traçar um pequeno paralelo e dizer que para você, na sua empresa, você que é empresário, você que é empresária, você conhecer as características, as particularidades de tributação dos seus produtos, faz de você um excelente empresário, faz de você uma excelente empresária. E é por não conhecer essas características que eu vejo vez ou outra empresário ligando para mim, empresária ligando para mim dizendo: Everton, até hoje eu estava pagando impostos 2 vezes e sem saber. E eu pergunto, como é que isso foi acontecer? Não é porque o vendedor disse que era assim. Mas agora que você está me explicando, que eu vi um vídeo seu, eu estou vendo que é de outra maneira e eu estou pagando 2 vezes. Né? Isso por quê? Porque você... Não, um vendedor fala, você acredita. Veja, a profissão do vendedor é vender. Ele não é um especialista em tributação. Ele pode até saber mais ou menos uma coisa ou outra, mas você não pode basear as suas decisões estratégicas. Eu enxergo como calcular o preço de custo de um produto para daí calcular o preço de venda desse mesmo produto. Eu enxergo como uma decisão estratégica. Então você não pode basear suas decisões estratégicas em pessoas que não são qualificadas para lhe dar as informações que elas estão lhe dando. Um vizinho seu, ele não pode lhe dar uma opinião sobre uma legislação fiscal, uma legislação tributária. Mesmo que esse vizinho seja um empresário, né? Quantas e quantas vezes eu não já pesquisei na internet e coloquei assim: empresas pagam impostos a mais sem necessidade. E a gente viu que 95% das empresas do Brasil pagam impostos a mais sem necessidade. Então, se um amigo seu é empresário e ele vai lhe dar um conselho sobre tributação, é 95% de possibilidade de ele estar errado. E você, ao seguir o conselho dele, e você errar também. Everton, agora eu fiquei preocupado, o que é que eu faço agora, cara? Se eu não posso ouvir nenhum amigo meu que já trabalha no meu setor, assista os nossos vídeos. Converse mais com seu contador, com sua contadora. Por aqui a gente publica tanto, compartilha tanto conteúdo gratuito para ajudar as empresas.
Todo dia, se não todo dia, quase todo dia, a gente está publicando conteúdo. É só assistir. Que tal separar 5 minutos por dia, 10 minutos por dia? Muitas e muitas pessoas, eu já vi casos aqui de pessoas que colocavam vídeos nossos, até mesmo lives nossas, no trânsito, enquanto estava no trânsito, dirigindo, coloca o smartphone lá encostado no computador e vai ouvindo, no lugar de ouvir uma música. Às vezes você vai tomar um banho, pegue o seu smartphone, bote lá no banheiro e vá tomando banho enquanto ouve, né? Vai fazer uma caminhada, no lugar de ouvir uma música, bote um dos nossos vídeos. Ah, Everton, abusei da sua voz. Bote outro vídeo. Mas bote um vídeo que ajude você a entender mais da sua empresa, mais dos seus produtos. Não é? Então, voltando, enquanto a visão do escritório de contabilidade são todos os nichos, do empresário é apenas a sua empresa, enquanto o contador precisa conhecer de todas as particularidades e de todos os protocolos ou convênios ou instruções normativas ou a legislação tributária em si, dentro do seu contexto, você precisa conhecer mais das particularidades das tributações dos produtos com os quais você trabalha. É isso que você, como empresária, precisa saber, né? Enquanto que, por exemplo, os escritórios de contabilidade, eles precisam conhecer muito as rotinas de cálculo, de ICMS antecipado, de substituição tributária, de DIFAL. Você que é contador, você que é contadora, precisa, aliás, você que é empresário, precisa conhecer mais das operações que você realiza, quais são as particularidades, quais são as obrigatoriedades. Eu faço devolução de venda, eu faço devolução de compra. Um fornecedor meu manda uma peça, ela está em garantia, eu vou fazer uma devolução de garantia, uma devolução em garantia, eu vou fazer uma remessa em garantia. Quais são as particularidades? Frequentemente eu dou saída por bonificação, eu dou saída de mercadoria por brinde, eu dou saída de mercadoria de amostra grátis. Quais são as particularidades de uma amostra grátis? O que faz uma mercadoria ser amostra grátis? E o que faz uma mercadoria não ser amostra grátis? Nesse ponto, você já começa a entender que o que eu falo aqui, que é de obrigação da empresa, você pode até pensar, Everton, mas às vezes, do jeito que você falou aí, o empresário ele tem mais obrigação que o contador, mas não. Eu acho que nesse ponto você começou talvez a perceber que as mesmas obrigações que as empresas têm, os escritórios de contabilidade também têm. Então, aqui, levando-se em consideração que essas sejam as obrigações do escritório de contabilidade em específico, aliás, voltando aqui, pausa, volta de novo, levando-se em consideração que essas são as obrigações de uma empresa, as obrigações do escritório de contabilidade são essas e mais essas. Então, os escritórios de contabilidade, esses aqui precisam saber das operações que os seus clientes realizam, quais as particularidades, como deve ser a tributação, de uma amostra grátis, como deve ser a tributação de uma bonificação. Como é a tributação de uma bonificação, dependendo se a empresa for regime normal ou regime simples nacional. É claro que tanto o escritório de contabilidade quanto a sua empresa precisam desses conhecimentos, né? Então, aqui o escritório de contabilidade, por exemplo, uma das obrigações mais básicas que ele tem é de conferir as informações que chegam até ele saindo da empresa, né? Aí aqui na parte da empresa eu coloquei o seguinte: códigos fiscais e suas relações ou sua relação com os tributos que tenho que pagar. Por exemplo, vamos dizer que 50% dos seus produtos são tributados por substituição tributária, 25% são tributados integralmente e os outros 25% são isentos. Substituição, tributário e isento.
Então, veja que é importante você como empresário, primeiro você saber qual é a diferença entre substituição tributária, tributado integralmente e isento. É a primeira coisa que você tem que fazer. E, de novo, lembrando, tudo que eu digo aqui nessa parte da empresa também vale para o escritório de contabilidade. E vale para quem do escritório de contabilidade? Para todos os envolvidos no setor fiscal. Nem é só para o contador e nem é só para o empresário, nem é só para o colaborador. A diferença aqui é que o contador ele vai trabalhar na parte mais estratégica e o colaborador ele vai trabalhar mais na parte operacional. Em outras palavras, enquanto o colaborador ele vai digitar, ele vai fazer toda a parte manual, o contador ele vai chegar no final e ele vai ter que avaliar se aquilo que foi digitado está correto ou não. Da mesma forma, do mesmo jeitinho acontece na empresa. Do mesmo jeito que um colaborador vai cadastrar um produto, vai registrar, vai lançar uma nota fiscal de entrada, vai emitir uma nota fiscal de saída ou um cupom, o empresário ele precisa também ter o mesmo conhecimento, porém, a atividade dele, a tarefa dele vai ser lá no final do mês ou no início do mês seguinte, puxar os relatórios para verificar se aquilo que foi feito pelo colaborador foi feito de forma correta. Então, todos têm que ter o mesmo conhecimento. A diferença aqui vai ser na prática, qual vai ser a função de cada um. Enquanto um está mais voltado para a parte manual, o outro está mais voltado para a parte estratégica. Então vamos lá. Veja que se a empresa, se os responsáveis no lado da empresa precisam entender de códigos fiscais e suas relações com tributos, se 50% do meu estoque é substituição tributária, 25% é tributado integralmente e os outros 25% são isentos. Quais são os códigos fiscais que dizem que de fato a tributação é essa? Porque é um código fiscal quem vai dizer no documento fiscal que a tributação será aquela. Então, qual é o código CST e qual é o código CFOP que vai dizer que aquela mercadoria, quando for vendida, é substituição tributária? Qual é o código CST e qual é o código CFOP que quando eu vender a mercadoria vai dizer que aquela mercadoria é tributada integralmente, vai dizer que aquela mercadoria é isenta ou tem redução da base de cálculo? Então, você precisa entender dos códigos fiscais e suas relações com os tributos que você tem que pagar. E se o escritório de contabilidade ele precisa conferir as informações que vêm da empresa, é claro que fica subtendido que ele tem que também conhecer esses códigos. Afinal de contas, se ele não conhecer, como é que ele vai conferir uma coisa que ele não sabe o que é? Como é que ele vai verificar se está certo ou não, se ele não sabe nem o que é aquilo? Então, é importante que o escritório de contabilidade, além de ter esses conhecimentos, confira se as informações que vieram da empresa estão do jeito que eram para estar, ou se estão enganadas, se estão equivocadas, se estão incorretas. Quem comete engano ou equívoco é a pessoa e a informação ela vem incorreta, né? Beleza, show de bola. Vamos então pular aqui para o próximo passo, que é a questão dos conhecimentos insuficientes sobre documentos fiscais. Por que isso aqui é importante? Porque, veja, eu preciso conhecer da tributação dos meus produtos? Preciso, mas essa tributação, ela será concretizada nos documentos fiscais. É no documento fiscal que eu digo quando eu faço uma venda, se aquela venda eu vou precisar ou não pagar ICMS após a venda. É no documento fiscal que eu digo que quando eu faço uma venda, se eu vou precisar pagar ou não PIS e COFINS após aquela venda. E o porquê que eu não vou pagar se eu não tiver que pagar. E isso tudo é através de códigos fiscais que estão nos documentos fiscais. Então, algumas coisas que eu preciso saber aqui de códigos fiscais, vamos começar aqui no escritório de contabilidade. Da mesma forma
eu relembro aqui que a visão do escritório de contabilidade é com os segmentos com os quais ela trabalha, enquanto que a visão da empresa é a questão da própria empresa. Então, por exemplo, enquanto a empresa ela precisa saber, vamos lá, eu vou dizer algumas coisas práticas aqui nesse momento. Eu vou fazer uma venda. Nessa venda que eu vou fazer, eu preciso emitir uma nota fiscal eletrônica ou um cupom fiscal eletrônico. Ou eu posso emitir até uma NFCE, que é a nota fiscal de consumidor eletrônica. Qual desses documentos eu tenho que emitir? Será que, se em uma venda qualquer, se eu emitir uma nota fiscal eletrônica no lugar de emitir um cupom fiscal eletrônico, será que não fica incorreto essa operação? Será que eu não vou ser penalizado? Será que o fisco não vai me multar, não vai multar a minha empresa? Porque eu emiti uma NFE em vez de um CFE ou de uma NFCE? Qual documento que eu preciso emitir quando eu faço uma venda? Se eu faço uma venda para um consumidor direto, o cara veio aqui comprar na minha empresa, como é que eu registro essa venda? É com um cupom fiscal? E se o cara mora em outro estado, ele está apenas de passagem aqui na minha empresa, e como é que eu vou registrar essa venda? É através de um documento, através de um cupom fiscal ou tem que ser uma nota fiscal eletrônica? Se for um cupom fiscal, o que é que eu coloco? Quais os códigos que eu coloco? Se for uma nota fiscal eletrônica, quais os códigos que eu coloco? Então, veja que da parte da empresa é absolutamente necessário conhecer os documentos fiscais e conhecer as particularidades, né? Um ponto que eu coloquei aqui, comecei a falar antes de ler. Então, vamos ler esse ponto aqui. Operações e suas reflexões nos documentos fiscais. Está mais ou menos alinhado com isso que eu estava falando agora. Então, por exemplo, eu como empresário, eu vou fazer uma venda. Eu vou fazer uma venda de um smartphone. Vou fazer a venda desse smartphone aqui que eu acabei de derrubar aqui em cima do teclado. Certo, eu vou fazer a venda. Então, nessa venda, vamos lá, tópico legislação tributária. Qual imposto que eu tenho que pagar sobre essa venda? Qual imposto que eu tenho que pagar? E como é que eu deixo isso claro no documento fiscal? Tá vendo? Veja que tem uma frase bem interessante de Laí Ribeiro que ele disse o seguinte: você não pode aprender somente teoria e nem pode aprender somente prática. Você precisa aprender os dois, porque os dois andam lado a lado como os trilhos de um trem. Se tiver apenas um, o trem vira. Então aqui eu falei essa frase para trazê-la para cá, para a gente comparar da mesma forma. Você nem pode entender só de legislação tributária, nem pode entender só de prática. Você precisa entender dos dois. Eu falei prática quando coloquei aqui em documento fiscal, porque o documento fiscal é o que materializa aquilo que está na legislação. Você está concretizando aquilo que está na legislação, né? Então, eu tenho que conhecer tanto a legislação quanto o documento fiscal. Se você conhecer só um deles, o trem vira e sua empresa acaba pagando impostos a mais sem necessidade, né? Então, quando eu faço a venda desse smartphone, quais impostos eu tenho que pagar? Agora, como é que eu deixo isso claro nos documentos fiscais? Para poder deixar claro, eu sei que eu tenho que utilizar códigos fiscais. Então, qual CST eu utilizo? Qual CFOP eu utilizo? Qual NCM? Qual CEST? Quais códigos eu vou deixar claro no documento fiscal? Preciso utilizar para deixar claro no documento fiscal que eu estou fazendo uma venda de um smartphone e que o imposto é assim. Por exemplo, eu não preciso pagar um imposto na venda porque eu já paguei na compra. Como é que eu deixo claro isso no documento fiscal, né? Vamos voltar lá agora para a parte da empresa.
Então, veja que eu preciso entender das operações. Eu acabei de falar de uma venda. E se eu estiver fazendo uma bonificação? Se eu estiver fazendo uma bonificação, eu vou mandar a bonificação para o meu cliente. Muda alguma coisa do ponto de vista da legislação tributária para a minha empresa? Eu continuo tendo que pagar impostos ou não? E dependendo de eu ter que pagar impostos ou não, como é que eu retrato isso nos documentos fiscais? Antes disso, qual documento fiscal eu preciso emitir? Eu posso emitir um cupom fiscal ou não? Eu tenho que emitir uma nota fiscal. Agora sim, vamos para a segunda parte. Qual CFOP eu tenho que utilizar? Qual CST eu tenho que utilizar? Então veja que você precisa entender da legislação para aplicar a legislação aqui na prática. Para deixar mais claro, eu vou colocar uma pergunta no meio. Eu estou fazendo uma bonificação? Estou. Então, como é a tributação da bonificação para minha empresa? É essa, é tal. Eu preciso pagar ou eu não preciso pagar. Agora vamos para o documento, certo? E qual código eu utilizo para dizer que eu preciso ou que eu não preciso pagar? Tributos após uma bonificação ou sobre uma bonificação de mercadoria, né? Então, olha que interessante, né? É importante demais as empresas conhecerem os softwares da própria empresa. Eu vejo que muitas empresas não sabem utilizar o próprio software. Você diz assim, gera um relatório tal. Não sei. Veja, uma coisa é você dizer, Everton, não existe esse relatório aqui porque eu já procurei, já tentei gerar e de fato não encontrei. Às vezes pode até dizer assim, eu já entrei em contato com a empresa que fabricou esse software, solicitei, ela disse que vai demorar. Uma coisa é isso mostra para mim que você tem conhecimento, que você sabe utilizar o seu software. Outra coisa completamente diferente é eu pedir para você gerar um relatório e você dizer, eu não sei se tem, eu não sei como é que faz, né? Não sei nem que relatório é esse, aí fica complicado, né? Então é importante você conhecer o seu software. Quando eu disser assim, por exemplo, coloca essa mercadoria, esse tripé, esse smartphone que você está utilizando aqui, ou esse tripé, deixa eu tentar pegar o tripé, não está ligado aqui em nenhum lugar não, beleza. Esse tripé aqui, a tributação dele é essa. Coloque no seu cadastro de produtos. Às vezes, quando você não tem conhecimento, a primeira pergunta que eu vejo é, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Então, veja que às vezes você não sabe fazer isso porque você não sabe utilizar o software. E às vezes, além de não utilizar o software, você não entende nada de CST, não sabe o que é CST, não sabe o que é CFOP. Aí fica difícil, aí fica complicado, né? Por parte do escritório de contabilidade, é importante entender que o escritório de contabilidade precisa entender toda a estrutura de todos os documentos fiscais com os quais seus clientes trabalham, ou que a legislação exige dos seus clientes. É importante você entender. E eu digo isso, eu vou dar um exemplo prático. Certa vez eu estava analisando a estrutura, eu fui tentar, na verdade, analisar um arquivo de SPED fiscal, um FD ICMS-PI com o contador. Aí o contador deu um pulo para trás ao ver aquilo e disse, Everton, não, isso aí que você está me mostrando aí, eu não sei de nada não, porque isso aí é linguagem de programador, eu não entendo isso aí não. Porém, veja, entender um arquivo de SPED fiscal, entender um arquivo de XML, abrir o arquivo e saber interpretar as suas linhas, as suas informações, isso não é obrigação unicamente de programador. Isso não é nem de perto linguagem de programação, isso são arquivos com informações, né? E até hoje, todo o curso de contabilidade que eu participei, que falava pelo menos superficialmente de SPED,
mostrava os registros, mostrava os blocos, mostrava as tags no caso de XML e dizia, ó, todo contador tem que fazer isso. O maior problema de muitos contadores é que não sabem interpretar esses arquivos, aí só importa pelo PVA-FD, não deu nenhum erro, comemora e graças a Deus e manda e fica feliz e vai pro bar no final da noite e compra uma cerveja. Mas veja, o fato de ele ter importado sem nenhum erro, isso é só o princípio, é apenas o princípio. O PVA-FD, via de regra, ele serve para validar a estrutura do arquivo, não as informações. Pode até ser que uma besteirinha ou outra ele acuse, mas a maioria das validações que tem que ser feitas, seja por software, seja por pessoas, pelo contador, pela contadora, não são feitas pelo PVA-FD. Né? Então, é necessário conhecer as estruturas dos documentos fiscais. Como esses documentos fiscais são digitais, não tem para onde fugir. Se for um TXT, você precisa saber abrir o TXT e olhar de linha por linha, algumas vezes até manipular para ficar mais fácil de você visualizar, levando-se em consideração que na FD, ICMS e IPI, ou a sequência de registros ou de linhas C100, C170 e C190 representam uma nota fiscal, você pode dar um Enter após cada uma dessas sequências para facilitar a sua visão. É uma besteira, uma dica besta aqui que eu acabei de dar, né? É importante conhecer informática básica. Quantas e quantas vezes eu não já vi de escritórios de contabilidade não conseguir importar. Já aconteceu de um escritório de contabilidade não conseguir importar um arquivo de inventário em formato TXT, porque uma pessoa da minha equipe compactou o arquivo para poder mandar. O cara não sabia qual era a diferença entre um arquivo TXT e um arquivo RAR ou um arquivo zip. Ele não sabia nem o que era um arquivo compactado. Ele estava tentando importar o próprio arquivo compactado em vez de descompactar. Isso é falta de conhecimento em informática básica. E essa falta de conhecimento em informática básica faz com que o contador não saiba nem utilizar o próprio software. Ele sabe ali aquilo que é corriqueiro, que ele faz todo dia, mas se tiver que fazer uma coisa diferente para gerar um relatório mais bem apurado, para reduzir a quantidade de erros, é diferente. Muitos não sabem, porque não exploram o próprio software, não conhecem o próprio software, né? Aqui no lado da empresa, só lembrando, tudo que está aqui é obrigação da empresa e também do escritório de contabilidade. Então, se eu digo que é importante a empresa conhecer o software dela, vamos dizer que talvez seja interessante o escritório de contabilidade conhecer também o software que o seu cliente utiliza. Eu vou dizer que é até importante. Por quê? Porque às vezes é necessário entregar uma informação em algum documento fiscal e o software não tem essa informação. Aí o contador já repassa para o empresário, olha, não tem essa informação, é necessário colocar, se não colocar você pode pagar multa, converse com a empresa, peça para colocar essa informação o mais urgente possível. Né? E é importante para a empresa entender dos softwares do fisco, tanto do fisco federal quanto do fisco estadual. É importante fazer acompanhamento da movimentação da sua empresa através desses softwares. Para a empresa do Simples Nacional, por exemplo, é importante demais abrir o ECAC, é importante demais todos os meses comparar o que o contador colocou lá no extrato do Simples, que está lá no extrato do Simples Nacional, com os relatórios do seu software. Aí você aproveita e entra também no software do fisco estadual, no DTE, no domicílio tributário eletrônico, que é assim que a maioria dos estados chama, e você compara com o que está lá. O meu software está dizendo que eu comprei tanto, o meu contador registrou que eu comprei tanto, e no fisco está dizendo que eu comprei tanto. Será que tá? Deixa eu olhar se está batendo. Isso aí é o básico do básico. E é muito importante que você faça isso.
Voltando aqui, por exemplo, eu acho que eu não tenho mais nada para falar aqui nessa parte não. Se eu tinha, eu acabei esquecendo. Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? É uma frequência interessante que eu indico que você, empresário, que você, empresária, faça, no que diz respeito aos softwares do físico, é que você analise frequentemente, uma vez por mês, 2 vezes por mês, no mínimo uma vez por mês. Se você analisar uma vez por mês, ainda está em desvantagem, porque eu já vi caso de o físico notificar a empresa e dar 15 dias para resolver. E se a empresa acessasse pelo menos 2 vezes por mês, ela conseguiria pelo menos um tempo ali para ligar para o contador, perguntar o que é isso, como é que eu faço para resolver. Mas como raramente abria, quando veio abrir, quando eu fui mostrar como era que se abria, quando veio abrir, já tinha passado, era um mês de que a notificação já tinha enviado e aí não tinha mais o que fazer, né? Então, veja, isso aqui tudo que eu falei foram apenas alguns dos exemplos de tudo que é importante que a empresa faça e tudo que é importante que o escritório de contabilidade faça, tanto no contexto da legislação tributária, quanto no contexto dos documentos fiscais, independente dos papéis. Estando relacionado com o setor fiscal, é necessário entender e aplicar tudo isso aqui que eu falei nesse vídeo, ok? Então, novamente, eu espero que esse conteúdo ajude você e sua empresa, mas eu sei que só vai ajudar se você sair da teoria, deixar apenas de me ouvir e aplicar aquilo que eu estou falando, que eu estou lhe indicando, combinado? Então é isso aí, até a próxima, tchau, tchau!